Bom dia, irmãos. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10, eu gostaria de ler essa passagem com os irmãos para trazer uma meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Quantos aqui são responsáveis pelas compras em sua casa? É aquela pessoa responsável por fazer compra no mercado. Tarefa bacana, né? Boa tarefa, uma delícia essa tarefa, né? Geralmente é sábado de manhã, que eu chego às 7 horas da manhã no Açaí, ou 8 horas da manhã no Carrefour. Confesso que eu sou um excelente comprador. Eu sei que comprador é uma profissão e tem até cursos para isso, mas eu não fiz nenhum curso, mas eu sou um excelente comprador. Eu, em 1 hora mais ou menos, eu entro no Carrefour, no Açaí, pode ser o dia que for, compro tudo, saio e compro assim, na ordem certinha, deixo de faltar pouca coisa, empacoto direitinho, não misturo as coisas, que nem a minha esposa faz, mas não mistura as coisas, tudo separadinho, produtos de limpeza, biscoito, separo tudinho. Na verdade, eu quando era garoto, eu fui criado na região do Norte Shopping, e aquilo ali era Klabin, antiga Klabin, não sei quantos sabem, ali tinha uma caixa d'água, a gente pulava na caixa d'água lá para tomar banho, e aquilo virou o Norte Shopping. Quando inauguraram o Carrefour, meu sonho era ser empacotador do Carrefour. Eu era garoto e eu fazia carreto, não sei quantos sabem aqui o que é carreto, eu ia no Carrefour e ficava pedindo às pessoas para carregar o carrinho dali até o carro e botar, e ganhava um trocadinho. E eu via aqueles meninos, e antigamente tinha empacotador, os garotos ficavam empacotando, e eu falava: meu Deus, eu queria ser um empacotador do Carrefour. Então isso me inspira a fazer as compras de maneira assim, bem precisa, e eu sou organizado, eu sou rápido. Modéstia à parte, eu sou rápido e bem organizado. Mas tem um defeito que eu cometo sempre que eu preciso fazer compras desse produto, que é comprar travesseiro. Eu tenho a dificuldade de comprar travesseiro. Eu sei que o melhor travesseiro que tem, alguns dizem aí, que é o tal que tem pena de ganso, né? Eu nunca vi, nem sei, só ouço falar que existe esse tipo de travesseiro, aquele que, né, você bota a cabeça nele e você fica bem confortável. Eu nunca vi, nunca tive um travesseiro de pena de ganso, e em mercado geralmente não se vende esse tipo de travesseiro. Eu acho que aí está o meu problema. E aí eu sempre que eu compro travesseiro, eventualmente eu compro um que é daqueles que você bota a cabeça e ele afunda, sabe? A sua cabeça parece que não tem travesseiro. Ou então é aquele que é muito duro e teu pescoço fica duro. Eu tenho uma dificuldade muito grande em comprar travesseiro. Ontem minha esposa comprou um, foi numa loja de decoração, um bom travesseiro. Mas em mercado, dificilmente você compra um bom travesseiro. É ou não é? Às vezes tu compra aquele travesseiro que tu tem que dar 10 dobras nele para ele chegar até a sua altura aqui, para tu ficar bem escorado na hora de dormir. Irmãos, Jacó era alguém pior do que eu para escolher um travesseiro. Jacó, o texto bíblico vai dizer que escolheu uma pedra por travesseiro. Eu confesso que eu procurei no material que eu tenho, falando sobre a vida cotidiana daquela época, e eu não encontrei nada a respeito de travesseiro. Não sei se o pastor André encontrou. No seminário nunca falaram de travesseiro, mas eu acho pouco provável
que pedras eram usadas como travesseiro naquela época. Eu olho para Jacó e vejo Jacó vivendo um momento muito difícil de sua vida. No meio, é exatamente o meio da vida de Jacó. E é um marco, porque ele sai da terra dos seus pais e sai de lá mal, sai de lá fugido, sai de lá porque ele já havia enganado o seu irmão, tomado a sua primogenitura, já havia enganado o seu pai, já havia causado vários problemas na sua família, e a sua mãe, na tentativa de receber a bênção do seu filho preferido, Jacó, receber a bênção, ela trama ali com o seu filho Jacó, coloca pelos no seu braço para que seu pai, que já estava em idade avançada, Isaac, o confundisse como o filho Esaú, que deveria receber a bênção, e eles ali combinam e conseguem enganar Isaac, e Jacó recebe aquela bênção que deveria ser destinada ao irmão mais velho. Aquilo causa um problema muito sério. O texto bíblico vai dizer que Esaú estava esperando seu pai morrer para matar Jacó. Jacó então combina com a sua mãe fala, vai embora porque seu irmão vai te matar. Interessante que a mãe fala assim, Rebeca fala assim para Jacó, olha, não se preocupa, porque a maldição que cairia sobre você, quando nós enganarmos o nosso pai, cairá sobre mim, ela nunca mais vê o seu filho. Seu filho sai dali, vai embora, vai para a terra da sua mãe para encontrar uma mulher para si. No caminho ele deita e coloca uma pedra por travesseiro. Eu queria falar com você sobre esse tema hoje, colocando pedras por travesseiro. Quando colocamos pedras por travesseiro, eu quero trazer a representação desse momento da vida de Jacó como alguém que essa pedra por travesseiro como sendo um incômodo, como sendo um problema, como sendo um momento da vida de um homem que está fugindo porque enganou, porque trapaceou, porque pecou, e um homem que tem um estilo de vida que faz com que seja necessário ele fugir e ir para bem longe, porque o seu próprio irmão quer matá-lo. Quando colocamos pedra por travesseiro, a nossa paz foge. Quando colocamos pedra por travesseiro, significa que nós não temos paz, significa que não conseguimos dormir bem, significa que nosso coração nunca descansa no Senhor. Fato é que muitas pessoas têm colocado pedras por travesseiro na sua vida e têm sofrido muito por isso, usando pedras por travesseiro. Ele tinha culpa, ele tinha traição, ele tinha diversos problemas que ele havia causado no seio da sua família, que representava muito bem alguém que, ao invés de descansar, está com aquele incômodo constante em sua cabeça. Jacó era esse homem. Eu posso citar a vocês um exemplo de um conhecido que vocês jamais irão ter contato com ele, em que ele teve um relacionamento fora do casamento e teve um filho fora desse casamento, e ele nunca quis conhecer esse menino. E ele está na igreja, ele serve na igreja, ele prega na igreja dele, eventualmente eu o confronto com a necessidade de restaurar esse relacionamento, de conhecer o seu filho, porque enquanto ele não der esse passo, ele vai viver como alguém que está com um eterno problema a ser resolvido. Como alguém que está com uma pedra no lugar do seu travesseiro. Mas vamos olhar para a história e entender que esse homem Jacó, que vive esse estilo de vida, que não consegue descansar, que embora estivesse em um local que não seja apropriado para descansar, mas poderia ter ali talvez algumas roupas e usar como um suporte para a sua cabeça, mas coloca uma pedra, e essa pedra representa, na verdade, todos os problemas e tudo aquilo que ele estava vivendo. Eu queria apresentar para vocês algumas características de alguém que coloca uma pedra por travesseiro. Primeiro, ele é alguém que desconsidera a presença de Deus. O texto bíblico vai dizer que ele deita, ele dorme, ele sonha que existe uma escada subindo e descendo, anjos subindo e descendo. A revista atualizada, a Bíblia na edição revista atualizada vai dizer que o Senhor estava perto dele. Na que nós lemos vai dizer que o Senhor estava lá no alto e ele vê os anjos subindo e descendo, e o Senhor apresenta a ele a promessa que havia sido feita a Abraão e a Isaac também. Ele, quando acorda, ele diz, olha, o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia, esse lugar é um lugar terrível. E ele chama aquele lugar, pega aquela pedra, joga azeite sobre óleo, sobre aquela pedra, e ele consagra e diz, olha, esse lugar não mais vai se chamar Luz, mas vai se chamar Betel. Mas o texto bíblico vai apresentar, tanto no verso 13 quanto no verso 16, um homem que desconsidera a presença de Deus, alguém que coloca pedra por travesseiro, alguém que não consegue descansar, alguém que vive fugindo da culpa, da traição, vive fugindo dos pecados cometidos, é alguém que desconsidera a presença do Senhor em sua vida.
Apesar de no verso 3 desse mesmo capítulo, o seu pai, quando despede, diz para ele assim, agora pois, melhor, no capítulo 28, no verso 3, diz assim, Deus Todo-Poderoso te abençoe. Apesar de seu pai ter dito para ele, Isaac ter dito para ele, olha, o El Shaddai te abençoe, meu filho. Vai que o El Shaddai vai te abençoar. Apesar de ter sido feita uma oração sobre a vida dele, o abençoando e dizendo que o Senhor iria acompanhá-lo, ele naquele momento ali em que ele dorme, ele desconsidera que apesar de todas as lutas, de todos os problemas, de todo o tormento que vivia o coração dele e sua mente, o Senhor ainda estava perto dele. Parece que alguém que coloca pedras por travesseiros é alguém que pensa que é possível se afastar do Senhor e se distanciar do Senhor. É como alguém que se afasta da igreja e se distancia e passa a não frequentar mais o culto, não se envolve mais nas atividades da igreja e não chega nem perto daquilo que um dia ele foi para o Senhor. Ele pensa que é possível se afastar, ele pensa que é possível estar longe, mas onde quer que ele esteja, sempre ele vai estar ouvindo a voz do Senhor, ele vai estar sempre percebendo que o Senhor está o chamando para voltar aos seus caminhos. Um homem que coloca pedra por travesseiro é alguém que desconsidera a presença do Senhor. Salmo 139 diz assim, a partir do verso 7, abra comigo. Salmo 139, a partir do verso 7, diz assim, para onde eu fugirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O salmista está falando aqui sobre a impossibilidade de fugir da presença do Senhor, sobre a impossibilidade de encontrar nesse mundo um local onde o Senhor não esteja presente, sobre a impossibilidade de fugir da face do Senhor. Jacó é alguém que tenta fugir do problema, Jacó é alguém que tenta fugir do mal que ele havia causado na sua família e vai para bem longe, mas ele desconsidera que o Senhor está ali ainda ao lado dele. O filho pródigo não faz isso? O filho pródigo não tenta se distanciar do pai, ficar bem longe do pai, viver a sua vida bem longe do pai. Adão, quando peca, também não tenta fazer isso, não tenta se afastar e fugir da presença do Senhor. Essa tem sido a história da vida de muitas pessoas que tentam se distanciar, tentam fugir, tentam resolver seus problemas buscando isolamento, distanciamento, mas não importa onde você for, o Senhor vai estar lá. Como esteve com Jacó, ainda que ele estivesse fugindo, ainda que ele estivesse buscando um lugar bem longe, bem distante da presença do Senhor. Apesar de ser um fugitivo, o Senhor estava ali, próximo a Jacó. O homem que coloca pedras por travesseiro, portanto, é um homem que desconsidera a presença do Senhor. O homem que coloca pedras por travesseiro é alguém que desconsidera os planos de Deus para a sua vida. O texto bíblico vai dizer que o Senhor apresenta a ele a aliança que havia sido feita a Abraão, a Isaac. O Senhor fala para ele, olha, existe uma promessa feita a Abraão, existe uma promessa feita a Isaac, ainda nessa terra aqui você vai prosperar e vocês abençoarão toda a terra. É dita a ele novamente aquela promessa feita aos seus pais. O homem que desconsidera, o homem que coloca pedras por travesseiro, o homem que desconsidera os planos que Deus tem para a sua vida, ele foge, ele tenta fugir. Não foi assim com Jonas? Jonas recebe uma mensagem do Senhor, olha, vai lá e prega a Nínive. E Jonas fala assim, eu vou nada, esse povo é muito mau, esse povo é perverso. Eles empilham aqui na frente da cidade a cabeça dos povos que eles conquistam, as coroas, eles fazem questão de ostentar e de mostrar de maneira cruel toda a sua força, toda a sua crueldade diante do adversário. Eu vou nada, eu vou é para o outro lado. E ele decide ir para outro lado, mas o Senhor providencia uma maneira de trazê-lo do caminho que ele havia tomado decisão de seguir e trazê-lo para o centro da sua vontade. Um homem que coloca pedras por travesseiro, desconsidera os planos de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias capítulo 20.
Eu quero ler para você um texto que mostra que até Jeremias, que é um profeta que eu admiro muito, teve um momento, ou mais de um momento, onde ele pensou em parar. Capítulo 20, do verso 9, diz assim: Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fastigado de sofrer, e não posso mais, porque eu ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados, denúncia, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo, bem pode ser, que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele, mas o Senhor está comigo como valente e temível. Esse homem, Jeremias, ele disse, olha, eu vou parar. Eu disse, eu não vou me lembrar mais dele, eu não vou mais falar do seu nome, e o Senhor fez com que ardesse no seu coração, fogo ardesse dentro dele. Ele foi alguém que um dia tentou se distanciar e calar a sua voz, porque a sua mensagem era dura, a mensagem que ele tinha a trazer era dura, era difícil, foi rejeitada. Ele tentou desconsiderar os planos que Deus tinha para a sua vida, ele tentou fugir, mas o Senhor o alcançou, e lá no capítulo 29, no verso 11, uma palavra que é trazida a Israel, mas também a sua vida, Jeremias, ele vai dizer assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Um homem que coloca pedra por travesseiro, um homem que desconsidera a presença do Senhor em meio às suas lutas, um homem que coloca pedra por travesseiro e perde a paz, perde a esperança e tenta fugir, é um homem que desconsidera que Deus tem planos para a sua vida. Mas eu quero te dizer também o terceiro, lá no verso 18, do texto que nós lemos. Terceira característica de um homem que coloca pedras por travesseiro, que vive uma vida sem paz, sem tranquilidade, que tenta fugir, que tenta se distanciar da presença do Senhor. Verso 18 vai dizer assim, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Se nós olharmos tão somente esses versos, ou esse verso, o verso seguinte, que diz que ele chamou aquele lugar de Betel, você vai dizer, olha que experiência tremenda, Jacó tomou jeito. Jacó, realmente agora ele ouviu a voz do Senhor e nunca mais vai ser Jacó, a partir de agora ele é Israel. Só que nada disso, continua lendo a história de Jacó, que tu vai ver que ele continua sendo enganador, que ele continua sendo aquele mesmo homem que enganou o seu irmão, que enganou o seu pai, agora ele vai enganar o seu sogro Labão. Ele vai continuar enganando e sendo enganado e se perdendo, porque essa experiência trazida nesses dois versos não foi uma experiência genuína de vida com Deus, foi uma experiência religiosa. Ele pegou a pedra, ungiu, deu um outro nome, mas puramente uma experiência religiosa. O homem que usa a pedra por travesseiro, ele usa a religião para amenizar o seu desconforto. Ele usou aquela pedra que estava por travesseiro, consagrou, botou óleo, foi um ato religioso puramente. Só foi um ato religioso, mais nada. A vida dele não mudou em nada. A vida dele não mudou em nada. Na época de Jesus, os religiosos faziam muito isso, criaram leis em cima de leis, e mais leis, e como se lavar a mão, e como se comer, e quantos passos dar no sábado, e como acender a vela, que horário deveríamos acender as velas, e não poderíamos mais mexer em nada, fazer nada, porque era sábado, e foram criando regras sobre regras, regras sobre regras, mas nada disso trazia eles a um relacionamento verdadeiro, genuíno com o Senhor. Algo muito semelhante ao que vivemos hoje. Há muitas igrejas, por não terem uma pregação bíblica, por não ter um pastor que se relaciona de fato com o Senhor, estão inventando modas e mais modas e mais modas, e um jeito cada vez mais diferente para poder animar, para poder motivar, para poder trazer adrenalina, para poder fazer o povo se sentir alegre, ou seja, uma religião para tentar amenizar o seu desconforto, uma religiosidade para tentar amenizar o seu desconforto. Hoje pela manhã, por acaso, eu recebi uma mensagem de um grupo de amigos pastores que estudaram comigo. Mandaram um vídeo, eu não vou encaminhar, porque eu não encaminho mesmo, ainda mais sendo um vídeo ruim, mostrando um bar gospel que abriram lá em Minas, BH, bar gospel. Tem dança, tem paquera, tem pulseirinha para identificar quem está livre, quem não está livre, quem está mais ou menos. Aí tem os drinks.
só não tem a bebida, mas o restante a gente está ali, é um bar gospel, estava cheio de gente, vamos lá, é um bar gospel. Esses dias passou, o G1 noticiou, e eles dão bastante ênfase quando encontram essas loucuras, produtos eróticos gospel. E o pior, algumas irmãzinhas dando testemunho. Na igreja tu chama para dar testemunho, é a luta para dar testemunho, né? Final do ano, não sei que isso aqui é assim, na nossa igreja que eu vim era assim, final do ano todo mundo dava testemunho, né? Quem quer dar o testemunho? Era uma luta, te pegar laço alguém para dar testemunho. Mas as irmãs botando a cara lá no G1 para dizer, não, eu comprei, ajudou meu casamento. Tinha pelo menos duas que não diziam qual era a igreja, mas diziam qual era a denominação, uma assembleiana e uma batista. Pegaram uma pentecostal tradicional, para ninguém reclamar de ninguém, né? Religiosidade, irmãos. Religiosidade. Estamos o tempo todo buscando religiosidade para amenizar o desconforto de estar longe do Senhor. Estamos buscando religiosidade, assim como Jacó buscou, pegou a pedrinha que era o travesseiro, derrama azeite. Agora não vai ser mais luz, vai ser Betel, casa de Deus. E seguiu a vida fazendo a mesma coisa. Não houve nenhuma experiência com o Senhor ali. Temos que estar sempre atentos, porque a religiosidade, ela pode adoecer, na verdade, ao invés de sarar, quando ela não é um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Temos a história de Paulo, um homem extremamente, eu estou impactado, porque eu estou lendo a biografia de Paulo, e a biografia de Paulo tem mexido comigo, aquela do Charles Swindoll, né, muito conhecida, estou lendo ali, e sugiro, já botei lá a introdução no grupo da juventude lá, para o pessoal ler, e uma vida tremenda, mas como aquele homem era religioso, praticante de uma seita bem devota, que era dos fariseus, benjamita, criado aos pés de Gamaliel, uma das maiores autoridades, Gamaliel que vinha de Eliel, né? Eliel, que era a maior autoridade rabínica no meio do povo de Israel, ou seja, aquele homem com autoridade para aprender, aquele homem tinha a sua vida toda ajustada, né? E ainda que um dia tivesse tido um esbarrão com um homem chamado Estevão, um homem cheio da presença de Deus, um homem que quando você lê lá em Atos capítulo 7, a palavra cheio aparece constante, se não de maneira clara, cheio, a palavra cheio mesmo, a palavra subtendida, porque começa a falar que ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da presença de Deus, daqui a pouco ele começa a fazer uma dissertação sobre a história de Israel, no meio de um momento de pressão, ele não tinha preparado uma mensagem, ele não estava com esboço, ele estava ali sofrendo ameaça de morte, mas ele faz uma exposição do texto bíblico, da história de Israel, tremenda, profunda, mostrando que ele era um homem cheio da palavra, cheio de perdão, porque enquanto estão apedrejando, ele está ali perdoando aqueles homens, ele está com um olhar como que de um anjo, que é como dizem, e Saulo está ali olhando. O texto bíblico pode dizer que Saulo está guardando o manto, a roupa daqueles homens que estão apedrejando aquele homem, ainda que Saulo tivesse tido aquele momento ali, Saulo continuou sendo um homem religioso, um homem que tenta resolver os problemas da sua vida, a pedra por travesseiro com a sua religião, sendo mais religioso ainda, sendo mais devoto. Ele agora decide ir para Damasco, então ele pede autoridade para ir para um lugar bem mais longe, alguns quilômetros além do que já tinha ido a perseguição. Ele descobre que para lá existem muitos cristãos, ou seguidores de Cristo, ou seguidores do caminho, e ele diz, é para lá então que eu vou matar aqueles homens, até que de fato ele tem um encontro genuíno com o Senhor. Mas enquanto ele não teve esse encontro, ele tentava resolver a sua vida de maneira religiosa, ele tenta resolver a sua vida, aumentando a intensidade de sua religiosidade, mas isso não resolve o seu desconforto, isso não resolve a sua ausência de paz, isso não resolve a aflição que há em sua alma. Somente Jesus pode fazer isso. Um homem que coloca pedras por travesseiro, ele pensa que é possível barganhar com Deus. O texto bíblico vai dizer, a partir dos versos 20, que Jacó, ele quando vai falar com o Senhor, parece até que ele está fazendo um voto a Deus, né? Mas se você prestar atenção no que ele está dizendo, você vai ver que ele está tentando fazer uma barganha com o Senhor. Ele está dizendo assim, se Deus for comigo, Deus já tinha acabado de se revelar a ele, irmãos. O Senhor tinha falado diretamente com ele, ele tinha ouvido o Senhor falar diretamente com ele, ministrar sobre a vida dele, ele bota ali a pedra, mas ele diz assim,
Se Deus for comigo, me guardar desta viagem que faço, olha a listazinha que ele coloca, se o Senhor me guardar da viagem que eu faço, me der pão para comer, me der roupa para vestir, eu em paz voltar para a casa do meu pai, aí você vai ser meu Deus. E esta pedra que eu coloco aqui será a casa de Deus, e tudo que me deres, aí eu vou te dar o dízimo. Olha, ele diz, olha, se você fizer isso tudo por mim, Senhor, aí eu te dou o dízimo. O homem que coloca pedras por travesseiro é um homem que tenta barganhar com o Senhor. Ele pensa que é possível negociar. Você sabe o que é um negociador? Quiser entender o que é um negociador, vai ali na Rua da Carioca. Agora diminuiu por causa da pandemia, mas tinha uns caras ali, rapaz, que os caras eram bons para vender e para negociar. Se vendia de tudo. Tinha um cara que jogava cobra, que pulava no meio de um circo com umas facas. Tinha um outro que ficava com uma cobra no pescoço. Mas o meu predileto era um cara que vendia sabão. Ele vendia um sabãozinho pretinho assim, que o sabão era bom para tudo. Dor na coluna, unha inflamada, queda de cabelo. No final, ele surpreendia todo mundo, porque ele botava na boca e falava, ainda dá para mastigar, ó, e mastigava o sabão. E ele vendia. Como é que alguém é capaz de comprar aquilo ali? Ele vendia umas garrafas pretas com líquido, dizendo que aquilo era afrodisíaco, e aí tinha um colega na minha sala no trabalho que tomava aquilo todo dia, tomava aquele negócio, falava, rapaz, aí o Fantástico passou uma reportagem, pegaram um vidro desse e fizeram um exame para mostrar o que tinha até pelo de rato dentro daquele negócio. Mas aquele cara vendia aquilo o dia todo, um bom negociador. Tem gente que é assim, tem gente que sabe dar nó em pingo d'água. Se você der 5 minutos, a pessoa te convence. Tem um golpe que é muito aplicado no centro da cidade, lá no Lago da Carioca, você está passando, alguém bate no teu ombro e fala assim, opa, e aí, Joel? E aí, tudo bem? Lembra de mim? Aí você fica assim, lembra não, eu trabalhei com você. Lembra não, foi há tanto tempo, não sei o quê. Eu já vi lá no trabalho a gente chegar com um vidro de perfume desses caras, porque no final ele quer te vender um perfume, ele finge que te conhece. Ele, a hora que você dá uma brecha, ele entra em alguma coisa na tua vida e ele te vende um perfume mais caro, aqueles perfumes que tu passa, daqui a 1 hora não sente mais cheiro de nada, né, que evapora rapidinho. Tem gente que tem lábia. E tem gente que pensa que essa lábia cola com o Senhor, cola com Deus. Jacó era um cara assim, Jacó era um suplantador, enganador, alguns dizem, né, alguns comentários falam que ele é o 7-1 da era do Antigo Testamento, um homem que com a sua lábia, com o seu jeito de ser, tentava sempre dar a volta nas pessoas que estavam ao seu redor. E pensa que com Deus é possível fazer isso. Um homem que coloca pedras por travesseiro, é um homem que acha que é possível lidar com o Senhor dessa forma também. Senhor, se o Senhor me der vestes, se o Senhor me levar em proteção, se o Senhor me trouxer de novo à casa do meu pai, se o Senhor me der pão, a nossa oração quase que denuncia nós sermos esse tipo de homem, sabe? Aquela oração que só pede, só pede, só pede, só pede, leva-se uma lista de pedidos para o Senhor o tempo todo, não há gratidão, não há reconhecimento da grandeza de Deus, um homem que está o tempo todo tentando se beneficiar da sua relação com o Senhor. O que Deus pode me dar? O que essa igreja pode me dar de benefício? Eu lembro que antigamente nós éramos assim, né? Nós éramos assim, nós procurávamos uma igreja para nós servirmos. Hoje nós procuramos uma igreja que nos sirva. Eu estou tentando lembrar uma ilustração que eu falei há uns anos atrás, não sei se eu vou conseguir lembrar, arrisco ou não arrisco, é melhor não arriscar, né? Não vou falar besteira. Mas a nossa relação hoje em dia com o reino de Deus e com Deus tem sido dessa forma. O que eu posso fazer para me beneficiar? O que essa igreja tem que possa me dar? Tem um ministério de louvor que pode me fazer, né, tocar e crescer, então é aqui que eu vou ficar. Não é o que eu posso fazer para servir. Um homem que coloca pedras por travesseiro é alguém que pensa que pode se relacionar com o Senhor, através do que Ele tem a me dar. Então, recapitulando, um homem que coloca pedras por travesseiro, um homem que desconsidera a presença do Senhor, é um homem que desconsidera que Deus tem planos para a sua vida, é um homem que usa a religião para amenizar o seu desconforto, é um homem que pensa que é possível barganhar com Deus,
E aí vem o último ponto que eu gostaria de levantar para você, é que existe uma necessidade urgente na vida desse homem que coloca pedras por travesseiro. É a necessidade de ter um encontro genuíno com o Senhor. É a necessidade de encontrar com o Senhor, como Jacó vai encontrar mais à frente. No capítulo 33, capítulo 32, a partir do verso 22, Jacó vai ter um encontro com o Senhor. De fato, ali no Val do Jaboque, ele passa aquela noite em luta com o Senhor, amedrontado porque seu irmão vem em sua direção, ele passa a sua família toda para um lado e fica do outro lado e tem encontro com o Senhor, a sua vida é completamente transformada a partir daquele momento, e ele não mais é chamado Jacó, ele é chamado Israel, campeão com Deus, e a evidência de que de fato ele teve encontro com o Senhor, é que nos versos seguintes, ele se restaura com seu irmão, ele abraça o seu irmão, ele chora com o seu irmão, ele beija ele. Então, um homem arrependido, um homem que substitui a sua vida de fugitiva, de engano, é alguém que tem um encontro com o Senhor. E ele agora é um homem da reconciliação. Ele é um homem que busca a paz, busca a reconciliação. E ele é um homem que tem agora Deus como seu Senhor. No capítulo 32, no verso 20, ele diz assim: e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Lembra-se que lá no texto que eu li, o Senhor aparece a Jacó e diz assim: olha, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas não inclui ele. Ele diz: eu sou o Deus do teu avô e sou o Deus do teu pai, mas não é dito ali que também é Deus dele. Mas aqui no verso 20, quando eu acabo de ler, quando ele tem esse momento com o Senhor, ele tem esse momento que a vida dele é transformada, ele ergue um altar e diz assim: esse altar é do Deus de Israel, o altar é do Deus que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu rumo. E ele não é mais um homem que vive incomodado com o seu passado, ele não é mais um homem fugitivo, ele não é mais um homem enganador, ele é um homem agora que entende a paz que só Jesus pode dar àquele que nele crê. Como tem sido a sua vida? Você tem sido alguém que a sua paz tem sido roubada? Você é alguém que tem fugido como Jacó? Tem se relacionado com Deus e com o reino de Deus na base da troca? O que eu ganho com eles? O que eu ganho com isso? Deixa eu ver se aqui me atende, deixa eu ver se aqui me serve, deixa eu ver se aqui as coisas são como vão beneficiar a mim e a minha família. Jacó foi um homem que somente quando ele teve o encontro com o Senhor, a sua vida de fato foi mudada, e ele ergue um altar, o altar de Israel. Meu querido irmão, se você tem sido alguém que tem vivido como esse homem viveu, com o coração pesado, a alma pesada, a consciência te acusando, ausência de paz, saiba que talvez você esteja tentando viver como Jacó viveu, fugindo, se escondendo, se justificando, desconsiderando a presença de Deus, desconsiderando os planos que Deus tem para a sua vida. E somente um verdadeiro e genuíno encontro com o Senhor, a sua história pode ser mudada. Amém?